Boa tarde, pessoal, quase noite. Sejam bem-vindos. Vamos gravar hoje a nossa última aula da playlist do segundo ano. Essa aula vai ser sobre matemática financeira e com ela nós encerraremos, né, o segundo ano com 27 vídeos. Então esse vai ser o último, 27º. Vamos falar de juros simples e juros compostos e vamos comentar que, na verdade, são PAs e PGs, ou seja, as progressões que a gente acabou de ver nas aulas 25 e 26 vão ser muito úteis agora na aula 27, tá? Então, vamos iniciar o compartilhamento. Pronto, aqui está a playlist do segundo ano. Aqui a relação aqui a relação de vídeos já gravados, os 6 primeiros de matriz, determinantes, sistemas, os 16 seguintes de trigonometria, 2 de números complexos e 3 agora incluindo PA, PG e matemática financeira. Então estamos aqui no vídeo 27, que vamos gravar agora. Bem, então, essa aula 27, a gente vai tratar de juros simples e juros compostos. Então, a primeira coisa fundamental que você tem que perceber é que toda matemática financeira, ela está baseada no conceito de porcentagem. Pode falar porcentagem ou pode falar percentagem, né? Aqui são duas palavras sinônimas. Então, o que é uma porcentagem? Então, eu lanço uma pergunta aqui para vocês, né? Quanto vale 20% de 130? Ou, por exemplo, né, um produto custa R$130. Aí ele sofre um aumento de 20%. Quanto ele vai passar a custar? Aí seria um problema da vida real, né? Quando eu falo quanto vale 20% de 130, parece ser um problema só da matemática. Mas aí, quando eu vou lá para o mundo real, vira um problema de matemática financeira. Como resolve essa porcentagem? Então, eu vou citar aqui 4 ideias que a gente pode usar para resolver. A primeira ideia é usar a regra de 3. Qual? A gente diz que os R$130 correspondem a 100%. Então, 20%, que é o que eu quero calcular, vai corresponder a X. Então, o que é que eu faço? Multiplico o cruzado, né? 100x igual a 130 vezes 20. Aí eu passo o 100 dividindo, 130 vezes 20 sobre 100. E aí esses dois zeros aqui do denominador podem cortar com 2 zeros aqui do numerador, porque é uma multiplicação. Consequentemente, vai dar 26. Então, 20% de 130 vale 26. Se o produto, então, custava 130 e ele sofreu um aumento de 20%, eu tenho que somar os 130 a esse 26, que daria os 156. Como seria resolvendo uma equação? Aí você diz o seguinte, né? Você quer calcular essa porcentagem. Então, ela é 20% vezes 130. Então, a ideia central é que esse DI vira uma multiplicação. Então, a minha variável, né, que eu quero achar, quanto é 20% de 130, ou seja, 20 sobre 100, a fração 20 sobre 100 vezes 130. E o cálculo fica idêntico ao anterior, só que até fica mais rápido, né, pessoal? E vai dar o mesmo x igual a 26 aqui. Então, aqui eu posso montar uma equação. Então, o que é legal desse processo seria o contrário. Se eu dissesse agora, 20% de um número dá 130. Então, a incógnita passaria a ser esse cara, e esse cara passaria a ser conhecido, né? Então, assim, a vantagem da equação é que você pode mudar o objeto e que você continua achando ele sem problema. Outra ideia é perceber que tem um fator associado ao número 20%, né? O fator associado ao número 20%, desculpa, 20%, que é 20 sobre 100, você simplifica aqui, 2 sobre 10 dá 0,2. Ou seja, calcular 20% do número é pegar esse número e multiplicar por 0,2. Esse cara eu chamo de fator. Então,
vira um problema totalmente aritmético, onde você pega o número base, que é o 130, e você aplica o fator. Então, se o aumento é 20%, é 0,2. Se é 30%, 0,3. Se é 90%, 0,9. Se é 100%, 1. Se é 110%, é 1,1. E assim por diante, né? O fator que você deve multiplicar o número. Beleza. E o quarto e último ideia que eu colocaria para você calcular 20% de... Sim, aí essa multiplicação você faz. Essa multiplicação, o zero faz a vírgula andar, fica 13 vezes 2, que dá o mesmo 26 dos dois anteriores. E de cabeça, como eu faço? Ó, 10% de cabeça de um número é muito fácil de fazer. Por quê? É só tirar, andar uma casa com uma vírgula. Se eu andar com uma casa com uma vírgula, eu tiro um zero, ou seja, 10% de 130 é 13. 20% é o dobro. Então, é 2 vezes 13. De cabeça não é difícil fazer essa conta. Ou seja, tirar um zero de 130 não é difícil, virar 13. Fazer o dobro de 13 não é difícil, que dá 26. Isso permite que a gente faça de cabeça, tá? Então, se você tiver sem papel, né, sem calculadora, esse método aqui eu acho o mais adequado. Agora, óbvio que se o número for difícil, os números não ajudarem, você pode não conseguir calcular. Beleza. Pronto. Então, agora minha pergunta crucial, né, da matemática financeira. O que são juros? A matemática financeira está baseada no conceito de juros. O que são juros? Aí está colocado aqui a definição. Juros é o valor que se paga a mais em relação ao valor que foi pego emprestado. Então, um exemplo bem simples, bem bobinho, né? Eu peguei R$500 emprestados, a quantia de R$500 emprestada, a quantia, né? Então, feminino, emprestada, e paguei 600. Devolvi 600. Quanto paguei de juros? Então, vamos lá. Os juros é o que você pagou a mais. Então, 600 tem quanto a mais que 500? Tem 100, né? Então, eu paguei juros de R$100. Então, juros é o valor que você paga a mais em relação ao que você pegou emprestado. Eu peguei emprestado 500, e se eu somar com 100, vai chegar nos 600. Então, isso é o que eu peguei emprestado, isso é o que eu paguei, e isso aqui são os juros. Então, juros é esse conceito de aquilo que você paga a mais. Nenhuma dificuldade, tranquilo, todo mundo já conhece, né, alguma situação desse tipo aí na vida real. E aí vem a fórmula central, né, do assunto. Ou seja, esse valor final aqui, que eu pago, na hora que eu pagar a minha dívida, eu chamo de montante. Então, é o valor final, sempre. E o valor que eu peguei emprestado, que é o valor inicial, a gente dá o nome de capital. Então, palavrinhas bem importantes agora, hein, pessoal? Montante é o valor que eu paguei, então 600 foi o montante. Capital é o valor que eu pedi emprestado, é o valor que começou a minha dívida. E os juros é aquilo que eu paguei a mais, né? Então, no nosso problema, o montante foi de 600, o capital foi de 500 e os juros foi de R$100. Essa é a fórmula que nós usaremos de agora em diante, sempre que eu usar essas palavras montante, capital e juros. São os termos técnicos da matemática financeira. Agora vem os dois tipos de juros, né, que existem. Quais são eles? Os juros simples e os juros compostos. Então, meu objetivo nessa aula é justamente que vocês distingam esses dois tipos de juros. Vale frisar que esse tem uma aplicabilidade no mundo real muito maior do que esse. Esse aqui, ele tem fins meio que didáticos, para você entender como funcionaria juros se fossem baseados em relação sempre ao valor inicial. Esse aqui a gente costuma chamar de juros sobre juros. Vocês vão ver já por que a gente chama assim, juros sobre juros, né? Então, assim,
a gente vai destacar como se comporta um valor emprestado nessa modalidade de juros simples e nessa modalidade de juros compostos. E para isso eu peguei um problema agora. O problema é esse aqui. Ó. Peguei emprestado um capital de R$3.000. Peguei um capital de R$3.000 emprestado a um banco que cobra uma taxa de juros de 10%. Esse AM aqui é a abreviação de ao mês. Então, vamos usar sempre essa abreviação. O A do ao, né? E aqui M se for mês. Se for dia, eu vou usar D de dia. Se for ano, eu vou usar A de ano. Tá? Então, a periodicidade vai variar de problema para problema. Então, vamos começar falando de taxa de juros ao mês. Pronto. Então, eu peguei um capital de R$3.000 e o banco cobra uma taxa de juros de 10% ao mês. Qual é a pergunta? A pergunta é, qual será o montante da minha dívida daqui a 3 meses? Então, se eu não pagar nada a esse banco e for lá daqui a 3 meses para quitar a minha dívida, eu vou perguntar, ei, banco, quanto é que eu devo? Então, esse é o cálculo que a gente vai fazer agora. As palavras-chave, então, quais são desse problema, né? Montante, que é justamente a pergunta do problema. Montante, né? Outra palavra-chave é a palavra capital. E o capital foi dado, é um capital de R$3.000. Outra palavra-chave do problema, taxa de juros. Então, a taxa de juros, que a gente, vamos começar a usar também as letras, né? A gente costuma usar a letra I para representar a taxa de juros, a letra C para representar a capital, a letra M para representar o montante. Então, aqui é um motivo óbvio, MI e C, né, que são as iniciais da palavra, taxa de juros I. Então, a taxa de juros nesse problema aí é de 10% ao mês, ou seja, a cada mês o banco cobra 10% de juros. E, finalmente, o tempo que eu vou quitar esse empréstimo. É um tempo de 3 meses. A letra que eu vou usar vai ser a letra T. Então, qual foi aquela ideia que a gente já viu anteriormente? A gente sabe que o montante é o capital mais os juros. A gente não sabe ainda os juros. A gente já sabe o montante, já sabe o capital e quer saber o montante. Né? Essa é a pergunta do problema. Quer saber aqui o montante. E como eu vou calcular esses juros? Então, aí depende se você vai trabalhar com juros simples e depende se você vai trabalhar com juros compostos. Então, vamos botar aqui as duas modalidades de juros simples e juros compostos. O valor que eu pedi emprestado foi o mesmo, ó, R$3.000. Hoje, minha dívida é R$3.000. Aí eu vou calcular isso em juros simples, eu vou calcular isso aqui em juros compostos, aplicando uma mesma taxa para os dois. Qual taxa? De 10% ao mês. E aplicando o mesmo período, ou seja, eu quero saber qual é a dívida após 3 meses. Essa é a minha pergunta aqui. Então, o que eu vou fazer agora é calcular a minha dívida mês a mês. E qual é a diferença entre os juros simples e os juros compostos? No juros simples, a porcentagem é calculada sempre em cima do valor inicial da dívida. Ou seja, sempre em cima do capital. Já os juros compostos, ele também é uma porcentagem aplicada, deixa eu só apagar isso aqui. A gente já sabe que a taxa, né, é de 10% ao mês e vale para as duas. E os juros compostos vai ser uma porcentagem calculada em cima da dívida no último mês. No mês ou no período, né, anterior. A dívida no
momento anterior, no mês anterior, no período anterior. Em cima da dívida mais recente. Podemos falar assim, da dívida mais recente. Pronto, então vamos lá. 10% de 3.000, então, nas duas modalidades, tanto nos juros simples quanto nos juros compostos, no primeiro mês a dívida vai ser igual, porque é só calcular 10% em cima de 3.000. Se eu calculo 10% em cima de 3.000, vai dar, a gente já deu a dica lá, é só cortar um zero. Se eu cortar um zero, 3.000 fica 300. Então, os juros é de 300. 300 mais 3.000, a minha dívida vai ser de 3.300. Tanto nos juros simples, quanto aqui nos juros compostos. Então, no primeiro mês, eles se comportam igualzinho, sem nenhuma diferença. A diferença entre os dois começa a partir do segundo mês. O valor da dívida após 2 meses, os juros de essa taxa de 10% vai ser calculada novamente em cima do valor inicial, que é 10%. Então, se eu calculo 10% de 3.000, eu sei que novamente vai dar 300, e 300 somado com a dívida anterior, que era 3.300, vai dar 3.600. Né? Agora, qual é a novidade aqui dos juros compostos? O 10% não vai ser calculado mais em cima do 3.000. Vai ser calculada do valor mais recente, conforme eu escrevi aqui, do valor mais recente. O valor mais recente da dívida minha é 3.300. Então, eu vou calcular 10% de 3.300. Como é que eu faço de cabeça? Eu tiro um zero, então vai ficar 330. Né? Então, enquanto aqui eu somei 3.000, né, mais 300 para chegar no 3.300, aqui eu vou somar o 3.300 mais 330, que corresponde a 10% de 3.300. Então, se eu somar isso aqui, a minha dívida agora é de 3.630. E até para detalhar aqui, é legal que esse 3.300 nada mais é do que 3.000 mais 300. 3.000 mais 300. Então, olha que interessante aqui. 3.000 mais 300 é o 3.300. E o 360, o 330 é 300 mais 30. E aqui é interessante observar que essa parcela aqui de R$30, para dar 3.630, corresponde ao que a gente chama de juros sobre juros. Na verdade, esse cara já foi 10% em cima desses juros aqui. Então, 10% de 300 vai dar o 30 daqui. Pronto. Então, assim prossegue os nossos. Se eu for calcular agora a dívida após 3 meses, que era a minha pergunta lá no início do problema, aqui novamente vai ser calculado em cima do valor inicial, 10% em cima dele. 10% de 3.000 continua, dá 300, e 300 mais 3.600 vai dar 3.900, né? Então, a dívida final aqui é 3.000, né? Somado com 300, 3 vezes, né? Porque se cada 10% de 3.000 dava 300, e foram 3 meses, 300 vezes 3 dá 900. 900 mais 3.000, 3.900. Agora, aqui, nesse caso, eu vou calcular 10% em cima de 3.630. Como é que eu faço de cabeça bem rapidinho? É só cortar um zero. Ou seja, eu tenho que pegar o valor anterior, que é o 3.630, e somar com 10%, que a gente viu que é 363. Somando esses dois números aqui, vai dar 3.996. Ou seja, como é que a gente chegou a esse 3.630? Foi 3.000 mais 300, mais 300, mais 30. Como chegamos a esse 360? Foi 300
mais 30, mais 30, mais 3. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que esse cara é o juros sobre juros, esse cara é o juros sobre juros, esse cara é o juros, e esse cara aqui é o juros dos juros dos juros. Ó, então, olha como é que vai aumentando, né? Vai tendo novas parcelas em função aí do fato de estar levando em consideração o último mês. Pronto. Então, essa é a ideia, né? Juros simples está formado por esse conjunto de números e juros compostos por esse de baixo. Então, vamos só para limpar um pouquinho o visual. Então, no juros simples, o que aconteceu? Apareceram os números 3.000, que foi a dívida inicial, 3.300, foi a dívida após um mês, 3.600, foi a dívida após 2 meses, 3.900 foi a dívida após 3 meses. Isso foi o que aconteceu com juros simples. E nos juros compostos, o que aconteceu? A dívida inicial foi 3.000, aí após um mês, 3.300, após 2 meses, 3.630, e após 3 meses, 3.996. Agora eu pergunto a vocês, olhem para essas duas sequências de números. Essas sequências lembram alguma coisa? Lembram algum conteúdo que nós estudamos? Acho que a resposta é sim. E você percebe que aqui nós temos uma progressão aritmética. De razão quanto? Eu estou somando com quanto? 3.000 para chegar em 3.300. Eu estou somando com 300. Ou seja, pessoal, a razão é 300. Razão 300. Como chegamos a esse 300? Foi aquele 10%, só para a gente organizar a nossa ideia, foi aquele 10% do valor inicial, que era 3.000, né? Foi assim que a gente chegou na razão 300. Então, é a ideia de soma, né? Soma com um número fixo. Qual o número fixo que eu estou somando? Sempre 300. Todo mês a minha dívida aumenta 300. Isso são juros simples. Agora, olhem com muito carinho para a sequência de baixo. Na sequência de baixo, nós temos uma PG. Por quê, professor? Porque se eu dividir 3.300, que é o A2, né? Esse cara é o A2, pelo A1, é assim que a gente acha a razão de um APG, né? Dividindo. Enquanto a gente acha a razão de um APA subtraindo, né? 3.300 menos, desculpa, 3.300 menos 3.000, vai dar o 300, que é a razão. Então, A2 menos A1. Enquanto na APA você subtrai, na PG você tem que dividir o A2 pelo A1. Ou seja, 3.300 por 3.000. Se eu dividir esses dois números, corta 2 zeros, fica 33 por 30, divide ambos por 3, ao dividir 33 por 3 e ao dividir 30 por 3, eu vou ter 11 sobre 10. 11 sobre 10 é o número 1,1. E 1,1, pessoal, é 1 mais 0,1. Lembre que em porcentagem eu falei de um fator, né? Ou seja, esse fator aqui, 0,1, nada mais é do que o 10%, que foi a taxa de juros. A taxa de juros de 10% fez surgir esse fator 1,1. E esse fator 1,1 acontece nos demais? Acontece também. Se você dividir agora o A3 pelo A2, se você dividir 3.630 por 3.300, vamos fazer a conta aqui, ó, sem maiores dificuldades, vai dar 1 vezes 3.300 aqui, subtraindo, vai sobrar 330, baixa um zero, entra a vírgula, olha aqui, o mesmo fator 1,1 aparecendo de novo. E se você dividir A4 por A3, quanto vai dar? Se dividir 3.996 por 3.630, vai dar 1, vai dar, subtraindo aqui,
vai ficar 360. Opa. 6.000, tá tudo certo? Ah, aqui eu cometi um erro, né? Aqui eu cometi um erro. Era somar mais 3. Aqui, quando fui passar de lá, era 3.993. Pessoal, desculpa aqui no meu erro, tá? Veja o valor que está lá na tela anterior. Cadê a tela anterior? Tá lá, ó. Eu errei também na soma. Somei com 3, ó, e botei 6 aqui, ó. Então, errei aqui também. 3.993. Erro corrigido. Pronto. Então, voltando aqui para essa conta. 3.993. Aí vai dar 363. Aí baixa um 0. E novamente vai dar 1. Provando que aqui também vai dar 1,1. Ou seja, pessoal, temos uma PA e temos uma PG. Então, se eu tenho uma PA e uma PG, a dívida após 3 meses é essa. Aqui e aqui. Eu podia perguntar, qual a dívida daqui a 4 meses? Daqui a 5 meses? Daqui a 15 meses? Daqui a 2 anos? Então, fica bem claro que é interessante agora a gente ter aquelas fórmulas de termo geral de PA e de PG para juros simples e juros compostos, né? Então, vamos descobrir quais são as fórmulas que nós usaremos para PA para juros simples e para juros compostos. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com juros simples. Então, acabo de repetir lá a PA que eu acabei de escrever. Sabemos que o termo geral da PA é dada por AN. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde a N é o termo qualquer da PA, o A1 é o primeiro termo, o N é a posição desse termo, né, posição do termo, e o R é a razão. Então, como é que vai ficar a nova fórmula? Então, esse termo qualquer aqui é o equivalente ao nosso montante. Então, é o valor final que eu quero, né? É um termo qualquer, o montante, ou seja, o montante é o valor final. Então, aqui seria o A4. Quem seria o A4? O A4 é o AN meu aqui. Quem é o A1, pessoal? O A1 vem a ser o capital. É aquele valor que eu começo, né? O problemas, né? Nós já falamos que montante é igual a capital mais juros, né? Já usamos essas letras aqui. Então, no lugar de A1 eu boto. Agora, no lugar da razão, a razão dessa PA foi 300, né? Como é que eu cheguei nesse 300? Foi 10% do capital, que é 3.000. 10%. Isso aqui a gente chama de taxa, isso aqui a gente chama de capital, e o dia a gente usa um vezes. Então, a razão vai ser I vezes C. E essa posição nada mais vai ser do que o tempo, né? Porque aqui o tempo 1, tempo igual a 1, foi o A2. Tempo igual a 2 meses, foi o A3. Tempo igual a 3 meses, foi o A4. Ou seja, esse N-1 pode ser substituído pela variável T, onde T é o tempo, né? Onde T é o tempo. Ou seja, com isso nós chegamos na fórmula, pessoal. Que está escrita logo aqui embaixo. Ó, eu posso botar esse C em evidência. Então, fique bem claro que essa parcela aqui corresponde aos juros, que a gente costuma, a ordem dos fatores não tem produto, T e C, C e T, aí o pessoal costuma chamar de CIT, né? Dizer que juros é igual a CIT, essa forma está correta. No juros simples sempre vai ser verdadeira. Se você quer calcular os juros, você vai pegar o capital, vai multiplicar pela taxa, vai multiplicar pelo tempo que você está efetuando o cálculo, e aí você vai ter os juros que você vai pagar nesse tempo. E aí recai naquela ideia, o montante é igual ao capital mais juros. Então, C. Agora eu posso botar esse C em evidência e fica
essa fórmula final aqui. Então, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes T, onde I é a taxa de juros, né? Então, o M, o que é? Montante. C, o que é? Capital. 1 é um número, né? I é a taxa de juros. E T é o tempo. Então, surgem 4 incógnitas, exatamente como surgiu no termo geral da PA. 4 incógnitas. Nós temos aqui 4 incógnitas também, tá? Tempo, taxa de juros, capital e montante. Isso para juros simples. E como ficaria agora para juros compostos? Aparece aqui. Bem, então a ideia é parecida. O termo geral da PG é dada por isso aqui, onde a N é o termo qualquer, você quer calcular, se você quisesse calcular o A4, ele seria aqui o A4, seria esse cara. O A1, primeiro termo. A razão, que a gente viu que é 1,3, que foi mostrado, né? 1,3 não, desculpa, foi mal. 1,1. É 1,1. Eu estou insistindo no 3 aqui, não sei porque eu cismei com 3. Vezes 1,1, vezes 1,1, e aqui vezes 1,1 de novo. E o n menos 1, o n é a posição, que a gente sabe que vai ser, então, mesma coisa. O AN vai dar origem ao montante, o A1 vai dar origem ao capital, mesma ideia. Razão. Então, como é que a gente chegou nesse 1,1? A gente fez 1 mais 10%. Foi 1 mais 0,1. 0,1 a gente viu que era 0,1 é 10 sobre 100. 10 sobre 100 é 10%. Então, e esse cara aqui é a taxa. Então, a razão vai ser 1 mais a taxa. Elevado, que é a operação termo geral da PG, tem uma potência, e o N mais 1 vai virar o T. Então, as mesmas letras do termo geral do juros simples. Montante, capital, taxa de juros e tempo. Então, essa vai ser a fórmula final que nós iremos trabalhar. Mesma ideia, montante, capital, taxa de juros. Não confundir taxa de juros com juros, são coisas diferentes. T e tempo, né? Taxa de juros eu simbolizo pela letra I. Juros eu simbolizo pela letra J. Como é que eu calculo juros no juros simples? É aquele CIT que eu falei antes. Como é que eu calculo isso em juros simples? Como é que eu calculo juros agora em juros compostos? Não tem, então, juros em juros compostos vai ser o montante menos o capital. Então, eu calculo, né, um deles aqui, substituo os valores e vou chegar no valor do juro. Então, não confunda taxa de juros, que é uma porcentagem, com juros, que é um número, que corresponde em geral a um dinheiro, né? Um dinheiro que você pediu emprestado. E aí, exatamente como eu fiz na aula de PA, aqui, em juros simples, existem 4 problemas básicos. Quais são os 4 problemas básicos? São 4 incógnitas: montante, capital, taxa de juros e tempo. Então, o problema básico é dar 3 dessas 4 aqui, a princípio, e pedir o 4º valor, né? Então, vamos pegar aqui esse primeiro exemplo aqui da esquerda em cima. Peguei R$400 emprestado, então isso aqui foi o capital que eu pedi emprestado. Há uma taxa de juros de 20%, um I de 20%. Qual será a minha dívida? Ele quer saber qual é o montante da sua dívida num tempo de 2 meses. Lembre que está compatível a taxa com o tempo, né? Tem que haver uma compatibilidade. Eu não podia botar esse tempo em anos, né? Porque a taxa foi dada ao mês, né? A taxa foi dada ao mês. Então, essa compatibilidade é sempre importante. Sempre que der uma taxa num certo período, o tempo tem que estar naquele período.
Então, como é que fica a fórmula, pessoal? Montante é igual a capital, usando aqui a fórmula, né? 1 mais I vezes T. Montante vai ser 400, que multiplica 1, mais a taxa que é 20%, 20 sobre 100, e o tempo de 2. Pronto. Então, agora, montante igual a 400. 2 vezes 20 vai dar 40, 40 sobre 100 vai dar 0,4, então fica 1,4. 400 multiplicado por 1,4, eu faço a vírgula mudar, fica 40 vezes 14, fica 4 vezes 140, então vai ficar 56, seguido de 0, 560. Então, após, é isso mesmo, pessoal? Após 2 meses, a minha dívida é 560. E faz sentido, porque ó, eu comecei com 400, aí eu calculo 20% de 400, vai para 480, né? Mais 80 de juros aqui no primeiro mês, e como em cima do mesmo valor, 20% de 400 de novo, mais 80 aqui de novo, vai dar 560. Bonitinho aqui embaixo. Então, tá aí o nosso primeiro problema, montado. Ok. Vamos para o segundo problema agora. A incógnita agora não é mais o montante. Eu posso agora ter como incógnita, eu estou botando de vermelho aqui bem em destaque, né? O capital. Então, vamos ver o texto agora. Paguei R$ 864 após 3 meses de uma dívida contraída a uma taxa de 20% ao mês. Qual foi o valor que eu tomei emprestado? Então, ele quer saber agora o capital, pessoal. Ele pagou quanto? Qual foi o montante que ele pagou? 864. Qual foi a taxa? 20%. Repetir a taxa do problema anterior, 20% ao mês, né? Ao mês. E o tempo é de 3 meses. Ele falou um tempo de 3 meses aqui. Então, usando a mesma fórmula, montante igual a capital, 1 mais I vezes T, montante 864, capital quero achar, 1, a taxa 20%, 0,2 vezes 3. 0,2 vezes 3 dá 0,6, então vai ficar 1,6C igual a 864. Então, nosso capital vai ser a divisão de 864 por 1,6. Se eu faço aqui essa divisão de 864 por 1,6, eu multiplico por 10 os dois números, aqui vira 16, aqui vira 8.640. Aí começa a conta, vai dar 5. 5 vezes 16 dá 80, sobra 6, né, para 86. Aí baixo 4, aí vai dar 4 vezes 6, 24. É isso mesmo, pessoal? 16, 80, pronto. É isso aí. Aí 4 vezes 16 vai dar 0, aí baixo 0. Então quer dizer que meu capital, que eu comecei, foi R$ 540. Então eu posso montar aqui mês a mês o que aconteceu, né? Ó, 540, aí depois 20% de 540 vai dar mais 108, aí vai dar 658, mais 108 vai dar 766, mais, tá certo isso? 108, não, aqui 648, desculpa, errei aqui, 648, que é 108, né? Aí somo mais 8, vai dar 656, e somo mais 108, 864, é o nosso valor, provando que realmente eu formei uma PA de razão 108 aqui no caso, né? Que essa razão é dada justamente por esse termo CIT aqui, né? Que é o valor dos juros. Todo mês eu paguei de juros 108. Pronto.
Os dois últimos problemas agora, quais são? Eu posso perguntar agora qual é a taxa, posso querer saber qual é a taxa de juros e posso querer saber agora qual é o tempo. Então, vamos lá. Peguei um montante de quanto? Peguei um montante de... Não, um capital de R$5.000 emprestado. Deixa eu botar de vermelho que destaca melhor. Eu peguei R$5.000 emprestados e paguei 7.200. Esse foi o montante que eu paguei. Após 2 meses. Ele quer saber qual foi a taxa. Então, qual é a ideia? Uso a fórmula de juros simples. O montante 7.200. O capital, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Vai ficar C, vou fazer a distributiva aqui, ó. Eu acho melhor. Deixa eu botar logo aqui em cima, logo essa distributiva, tá? Fazer a distributiva, vai ficar C mais CIT aqui em cima. Aí botei um capital de 5.000. Aqui um capital de 5.000. Uma taxa que eu quero descobrir em um tempo de 2. Olha como vai ficar simples. Vai ficar o 5.000 que está multiplicando, que está somando, passa subtraindo. 2 vezes 5.000 dá 10.000. Fica 10.000 e... Então, vai dar 2.200. 2.200. E o 10.000 que está multiplicando passa dividindo. Passa 2 zeros. Então, teremos uma taxa de 22%. Essa foi a taxa que eu apliquei, né? Essa minha dívida. E após 2 meses, paguei 7.200. E quarto e último problema, pessoal. Peguei 600. E paguei 1.014. A uma taxa de 30% ao mês. Quanto tempo levei para quitar a minha dívida? Então, montante 1.014. Meu capital 600. A minha taxa 30%. Já posso botar aqui 0,3, é o mais rápido. E o tempo eu quero achar. Pronto, 1.014, eu vou subtrair esses 600. E 600 vezes 0,3 vai ser 60 vezes 3 vai dar 180T. 1.014 menos 600 dá 414. E aí eu vou dividir agora por 180. E não vai dar um tempo, um número inteiro, né? Pronto, eu divido isso aqui, vai dar 2 meses e alguma coisa. Pronto, não tem nenhum problema aqui que a divisão, né, não dê um número exato, porque eu posso transformar depois, se eu desse, por exemplo, 2,3 meses, eu posso transformar 0,3 meses ao multiplicar por 30 dias em dias, né? E aí acaba o número decimal se eu precisar, nesse caso. Em outros casos até nem acaba, mas não tem problema que o número seja fracionário. Da mesma forma que tem 4 problemas básicos em juros simples, tem 4 problemas básicos em juros compostos. E eu peguei os mesmos enunciados do problema ao lado. São os mesmos enunciados. Só que agora eu não tenho mais juros simples. Agora eu quero calcular juros compostos. Então, o problema no enunciado tem que dizer se o juros é simples, o juros é composto. Para você saber se você vai usar essa fórmula daqui ou aquela fórmula anterior de juros simples, tá? Pronto, então mesma coisa. Ó, peguei um capital de 400 a uma taxa de 20% ao mês. Qual será a minha dívida? É o montante daqui a 2 meses. Então, é a mesma ideia, só que a forma de partida é outra agora. Enquanto lá no juros simples, 1 mais I multiplicava T, aqui fica elevado, né? Pronto, então, na verdade o I multiplicava o T, né? Então, como é que fica agora? Montante, capital de 400, 1 mais 0,2 elevado a 2. Então, montante igual a 400, vai ficar 1,2 ao quadrado.
12 ao quadrado é 144. Então, 1,2 ao quadrado é 1,44. Então, qual vai ser o montante? Eu pego esses dois zeros andando com a vírgula, vai ficar 4 vezes 144, vai dar 576. Então, a minha dívida após 2 meses será 576. É legal comparar com o resultado anterior, ó. A outra foi menos, ó. Juros simples, a dívida após 2 meses foi de 560. Por que aqui nos juros compostos a dívida é maior? Porque nos juros compostos tem juros sobre juros. Então, o ritmo de crescimento é maior. E, de novo, aquela ideia também que a gente estudou nas funções do primeiro ano. Eu não vou entrar em detalhes, né, mas o juros compostos, na verdade, segue um crescimento exponencial, porque a variável está no expoente. Ó. E juros simples segue o comportamento de uma função linear, de uma reta. Então, uma cresce conforme uma reta, outra cresce conforme uma função exponencial. Por isso que os juros compostos crescem mais rápido. Vamos para o segundo exemplo, com os mesmos números do ano passado. Ó. Paguei um montante de 874 após um tempo de 3 meses. Contraída uma taxa de 20% ao mês. Qual foi o capital que eu pedi emprestado? O montante, capital, 1 mais I elevado a T. Montante 864, capital quero achar, 1 mais I vai dar 1,2 e o tempo é 3. Pronto, aí tem que multiplicar. Então, só dar um pouquinho mais de conta, né? 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 e dividir esse resultado por esse 1,2. 864 por 1,2 ao cubo. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora. Usando aqui a calculadora, então, claro que eu posso usar a calculadora, nenhum problema, né? Principalmente as contas são trabalhosas, né? Então, vamos abrir aqui a calculadora. Então, vai ficar 864 dividido, aí vou abrir um parênteses aqui para fazer a primeira potenciação do 1,2. 1,2 elevado a 3. Aí eu fecho aqui o parênteses e aperto aqui o igual, R$500. Então, deu uma conta muito bem comportada, ou seja, o capital foi de R$500. Então, você pode fazer a PG aqui, ó. Começou com 500, aí razão 1,2, aí 1,2 vezes 500 vai dar 600, razão 1,2, 600 vezes 1,2 vai dar 720, e 720 vezes 1,2 vai dar 864. Então, na verdade, foi o quarto termo da PG, ou seja, o tempo 3, quarto termo da PG. Faz sentido, né? Porque passou um mês para chegar até o quarto elemento da PG. Para finalizar, o problema é quando eu não souber a taxa de juros. Então, eu peguei 5.000 e paguei 7.200. Os mesmos números do anterior, né? Após 2 meses. Qual foi a taxa? Então, montante igual a capital, 1 mais I elevado a T, 7.200, 5.000, 1 mais I elevado a 2. Então, eu divido os 5.000, passo dividindo, né? Ó, passa dividindo, 1 mais I elevado a 2. Aí, simplifica aqui 2 zeros, ó. Dividir por 50 é dividir por 100 e depois eu posso dobrar, né? Se eu divido por 100, daria 0,72, o dobro vai dar 1,44. 1,44 é igual a 1 mais I elevado a 2. Se eu quero isolar a variável, o 2, que está no expoente, passa na forma de raiz, né? A raiz de 1,44, a raiz de 144 é 12. Então, a raiz de 1,44 é 1,2. Então, I vai ser 1,2 menos 1. O I vai ser 0,2. Acabo de descobrir que a taxa é de 0,2, que é a mesma coisa que 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%. Então, nós temos uma taxa ao mês
de 20%, para sair dos 5 mil e chegar no 7.200. Como foi 2 meses, aqui vai ficar bem fácil. 5 mil, aplico 1,2, vai dar 6 mil, aplico 1,2 de razão, vai dar 7.200. Ou seja, após 2 meses, um capital de 5 mil vira uma dívida de 7.200. Para finalizar, o último exemplo, eu quero agora saber o tempo, né? Então, especial atenção agora nesse exemplo, viu, pessoal? Ó, peguei R$600, foi o meu capital, e paguei 1.014, os mesmos números do plano passado. Há uma taxa mensal de 30% ao mês. Quanto tempo eu paguei a minha dívida? Então, vamos usar a mesma forma. Só que agora, pessoal, a incógnita está localizada aonde nessa equação aqui? A incógnita está no expoente, não é isso? Então, nós estamos diante agora de uma equação exponencial. Eu vou botar os números e você vai ver que vai virar uma equação exponencial. Ou seja, 1.014 igual a 600. 1 mais 0,3 elevado a t. Então, eu passo o 600 dividindo. Então, vai ficar 1,3 elevado a t. Essa divisão aqui de 1.014 por 600, vou fazer aqui na calculadora, ó. 1.014 dividido por 600 vai dar 1,69. E agora vem um detalhe muito importante, hein? Se você conseguir transformar esse número nessa base, aí vai dar aquela equação exponencial mais fácil, que é a mais comum. Mas quando não conseguir, a resposta vai ser logaritmo, né, pessoal? Tá? Então, nesse caso, eu sei que eu sei que 13 ao quadrado dá 169. Então, 169 é 1,3 ao quadrado. Ó, igualei as bases. Se eu igualei as bases, o que é que eu faço? Igualo os expoentes. Ou seja, 2 meses. Agora, se por um acaso esse 1,69 não fosse uma potência de base 1,3, o que é que eu faria? É aquele conceito de logaritmo, que foi aprendido no primeiro ano, né? Isso aqui vai ficar o logaritmo de 1,69 na base 1,3. Como não tem base 1,3 na calculadora, eu vou dividir, vou usar base 10, então vou calcular log de 1,69 na base 10, dividido pelo log de 1,3 na base 10, ou seja, eu vou usar a base 10. Vou calcular aqui na calculadora, mostrar que essa conta de logs vai dar o mesmo resultado 2 daqui, hein, pessoal? Ó, 1,69, aperta a tecla do logaritmo decimal, que é esse daqui, apertei, dividido pelo log de 1,3. Aí digito 1,3, digito log, ele calcula, e ele está agora esperando aqui a divisão, eu aperto igual, e pessoal, dá o mesmo número 2. Tá? Então, se o número for bem comportado, ótimo. Não precisa usar logaritmo, que a gente consegue resolver desse jeito. Agora, se o número for mal comportado, aí não serve. Então, é isso, pessoal. Dei os casos básicos. Eu posso, de repente, até fazer uma outra aula ainda de exercícios, mas, pelo menos, o básico já está lançado aí para vocês, tá? Então, a teoria do segundo ano, ela está completa. Conseguimos fazer todos os assuntos em 27 aulas. Então, essa já é a segunda playlist que eu concluo, né? A primeira playlist foi ali a playlist do primeiro ano, que tem um total de 43 vídeos. Recomendo a vocês que assistam, né? Que vejam lá né, a playlist do primeiro ano. Foram 43 vídeos. E agora, acabamos de finalizar a playlist do segundo ano, que deu um total de 27 vídeos, né? Se eu não gravar a aula de exercício que eu comentei agora há pouco,
ela vai ficar em 27 vídeos. Então é isso. Espero ter ajudado, ter contribuído aí, né, no entendimento desses assuntos. Tentei fazer de uma maneira ampla, o mais ampla que eu consegui, eu tentei fazer, da forma que, né, a gente conseguisse, né, o máximo aí de abrangência nos assuntos. E boa sorte aí, agora vou gravar a playlist do terceiro ano, tá? Então, aguardo vocês agora na playlist do terceiro ano. Pronto, o vídeo está encerrado. Eu só vou ter uma dificuldadezinha aqui, que ele deu uma travada agora, e que vai demorar um pouquinho aqui para eu conseguir fechar o vídeo, tá certo? Parar a gravação, não estou conseguindo aqui.